temos falado de Castelo Infinito e Demon Slayer, seus recordes quebrados e qualidade impressionante do novo longa-metragem, mas tem um filme, uma animação chinesa que já ultrapassou o Castelo Infinito em tudo. Esta aqui que eu vou contar pra vocês, este filme chinês é a maior animação da história, ou pelo menos o filme de animação mais lucrativo de todo o mundo, ultrapassando inclusive a bilheteria global de Divertidamente 2, fazendo em um único país, na China, $1 bilhão de lucro. Para vocês terem ideia, o Castelo Infinito recentemente passou os seus $550 milhões, se tornando o filme mais assistido de anime da história. Este filme aqui que eu vou contar para vocês já passou isso e muita coisa. Vem comigo saber que filme é esse, que chega inclusive nos cinemas brasileiros amanhã, nessa quinta-feira, dia 25, se você deveria assistir e o que eu achei, porque já pude assistir na pré-estreia, sem grandes spoilers nesse vídeo, então pode ficar tranquilo. Esse vídeo é para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo, ajudar no engajamento e compartilhar com mais pessoas para que mais gente conheça Neza 2. Gente, que surpresa foi receber o convite para assistir o filme Neza 2, uma continuação, portanto, de um filme que eu ainda não tinha assistido. Mas um filme que ele foi muito bem elogiado e já teve uma bilheteria impressionante no seu primeiro lançamento. Um filme chinês, um longa-metragem que se baseia numa história mitológica chinesa, muito ligada ao próprio taoísmo, uma religião e filosofia da China, e uma animação 3D. Por mais que tenhamos vários lançamentos chineses, sul-coreanos, animações que impressionam cada vez mais para além de Hollywood ou os animes, as animações japonesas, eu não sabia o que esperar de Neza e eu fui assistir o 2 sem ter visto o primeiro antes. Já adianto para vocês que o primeiro filme, infelizmente, não tá, até este momento, licenciado oficialmente aqui no Brasil, então você tem que dar uma de Jack Sparrow para tentar encontrar e assistir, mas vale a pena. Você precisa necessariamente ver o primeiro filme para entender o segundo? Não, eu consegui assistir ao segundo, compreendi pelo menos a partir de uns certos minutos o que estava acontecendo, tem uma introdução que faz um pequeno resumo no começo do segundo filme, mas se você conseguir assistir o primeiro antes de ir para os cinemas, a sua experiência vai ser bem melhor. E este é um filme que reúne não apenas uma história riquíssima em questão de cultura, filosofia, símbolos tão bonitos de um país que também se refletem na própria trilha sonora, que é épica e culturalmente linkada à China ao mesmo tempo, também existem muitas sequências de batalha. É um universo que reúne criaturas fantásticas, não apenas os seres humanos, mas, claro, demônios, dragões, poderes como fogo, gelo, e isso acontece em tela com muita frequência e a qualidade é impecável. Apesar de ser uma animação 3D que muita gente, pelo menos os fãs de anime, ainda tem um pouquinho ali de preconceito, eles conseguem entregar um longa-metragem muitíssimo bem feito. Os designs são impressionantes, tanto dos personagens, mas principalmente do ambiente em si, e todas as sequências, que são várias, de luta, de ação, elas impressionam cada vez mais. As explosões, as transições, a movimentação em tela, que é diversa e envolve várias vezes, muitos personagens ao mesmo tempo, tudo é belíssimo de se ver. E se tecnicamente Neza 2 já é bom, a história em si entrega, na minha opinião, a melhor parte da experiência. A história de Neza é justamente inspirada na própria figura Neza que existe dentro da mitologia chinesa. Você pode ouvir falar desse mesmo ser em músicas folclóricas, filmes populares, em romances, incluindo o romance que baseou essa animação. E Neza surge de uma lenda que fala de uma história que começou há uns 3.000 anos atrás na China, quando um comandante militar e sua esposa estavam esperando um filho de uma gestação que durou mais de 3 anos. E quando a gestação acabou, a mulher deu à luz a uma carne redonda, algo que o pai ficou totalmente chocado, achou ser algo demoníaco e atacou com uma espada. Desta carne, entretanto, nasceu um garoto plenamente formado, um ser que depois um imortal taoísta desceu para falar que era um ser divino e muito especial. E dessa história, e também de parte da sua lenda que conta de um enfrentamento contra o filho de um dragão do leste, que surgiu especialmente o primeiro filme de Neza, que fala sobre uma pérola do caos, que seria algo nascido das essências primordiais do mundo, do céu, da terra, e que seria muito perigosa, porque ela teria a capacidade de sugar a energia de tudo. Sendo assim, imortais conseguiram separar esta pérola, subdividi-la em duas, a orbe demoníaca e a pérola espiritual.
A ideia seria fazer essa pérola espiritual nascer no ventre de uma mulher, uma militar de um clã específico, e um desses imortais, Tai, seria o responsável por treinar essa criança como seu mestre. Porém, o outro imortal envolvido nesse processo, Shen, ele ficou com muita inveja do Tai e acabou fazendo com que, na verdade, a orbe demoníaca nascesse no ventre desta mulher. A pérola espiritual, digamos que a parte pura da pérola do caos, ele levou para o dragão do leste, que colocou num dos seus ovos e deu origem a um dos seus filhos, posteriormente o que a gente conheceria como Bin. A orbe demoníaca é exatamente Neza, que nasceu como um garoto rebelde, que não sabia, que desconhecia a sua origem, mas que sempre foi ali muito bem cuidado e protegido, porque a profecia seria exatamente que ele, como um demônio renascido, poderia destruir tudo ao seu redor. Do primeiro filme, resumindo, acontecem algumas dinâmicas para que esses dois acabem virando amigos, Bin, a pérola espiritual, e Neza, a orbe demoníaca. E o segundo filme, que é exatamente esse que está no cinema, ele começa a partir de um problema em que Neza teria apenas 7 dias para conseguir salvar Bin, agora o seu amigo, para que ele não permanecesse como um espírito e, ao mesmo tempo, também salvasse o seu próprio clã, a própria vila em que ele nasceu, que estaria ameaçada ali também por alguns que buscavam vingança exatamente por causa dos acontecimentos do primeiro filme. Mas você consegue entender mesmo sem assistir, beleza? O filme transcorre numa série de provações em que o garoto Neza tenta se tornar um imortal. Um imortal no Palácio de Jade lhe conferiria alguns benefícios, incluindo o acesso, por exemplo, a tesouros, que entre eles teria um exatamente necessário para sua missão e objetivo desde o começo do filme. Como Neza é essa criança rebelde, estranha, e ele tenta esconder a sua natureza demoníaca durante todo este filme para que os imortais não percebam quem ele é, existem diversas sequências e cenas de humor muito bem feitas. E desde o começo há essa discussão, essa visão que vai se tornando cada vez mais clara de como dividir seres, demônios, dragões, seres humanos, clãs específicos entre bons, ruins, e deixar que um povo, que os imortais, que as pessoas superiores definam quem merece ou não viver, ser condenado ou ser salvo. Há um pensamento crescente que questiona essas moralidades do universo que a gente está acompanhando. O filme é belíssimo, além de ter centralizado ali sua narrativa desde o primeiro filme na questão da amizade, ele também trabalha muito bem essa ideia de equilíbrio, harmonia, o próprio conceito central do taoísmo, a dualidade do yin e yang que aparece especialmente nas figuras de Neza e Bin, a orbe demoníaca e a pérola espiritual. E como essas duas entidades, já que vieram também da mesma origem, elas acabam sendo o equilíbrio uma da outra. Não que conflitos não apareçam, e os conflitos são crescentes também na narrativa do segundo filme, que, na minha opinião, começa a trazer um pouquinho mais de densidade, tanto nas discussões como também no desenvolvimento de cada um desses personagens. Existe um amadurecimento no Neza, não sem passar por um conflito, um trauma, momentos impactantes que também me fizeram chorar bastante. É um filme que traz os temas de família de uma maneira muito intensa, a noção de vingança, até onde você vai buscando por ela, quem é seu inimigo, como analisar quem deve ser julgado ou não, tudo isso contornando uma fantasia muito bem estabelecida. Como eu disse, os poderes em tela são magníficos, a trilha sonora só cresce e o roteiro em si do filme ele é muito redondinho. Você sente a história crescer e você vai crescendo junto com ela. E até eu, que não tinha grandes ou nenhuma base do que estava acontecendo, a partir do momento que eu consegui entender onde a história estava e para onde ela estava indo, quais eram os personagens e suas fundamentações, objetivos, eu pude mergulhar nessa história, sinceramente. Envolvente foi pouco, porque eu fiquei grande parte da experiência assistindo na tela de cinema maravilhada com tudo que estava acontecendo. Reviravoltas impressionantes, eu fiquei realmente chocada, emocionada, transtornada, eu ri, eu me diverti. Foi uma sinestesia e uma catarse completa. Eu não esperava encontrar em Neza 2, na continuação de algo que eu nem tinha visto ainda, algo tão impressionante e que vale a pena de recomendar aqui pra vocês, e por isso eu estou aqui. Não apenas porque o filme bateu todos os recordes até agora, não porque o filme está sendo elogiado fora do Brasil, mas porque eu pude ter essa experiência de assistir aqui no Brasil e me impressionei além do que eu poderia ter imaginado antes.
Vale dizer que eu assisti a distribuição da A2, que está trazendo o filme para o Brasil, e eu vi na versão dublada, inclusive, vários dubladores estavam na mesma sessão e a dublagem tá impressionante. Eles conseguiram trazer muito de personalidade e carisma para esses personagens. Eu me senti como nas vezes que eu via tantos cartoons crianças já dublados desde o início e dificilmente consegui depois daquilo desvencilhar aquelas vozes tão marcantes dos personagens que eu estava vendo na tela. Eles conseguiram fazer essa fusão de maneira tão perfeita na dublagem que não tem como você ver essa versão em cinema e não sair plenamente satisfeito. A experiência é única, eu definitivamente indico que vocês assistam Ness A2 e aumentem essa bilheteria desse filme que já tá lá no espaço. Minha luz apagou de novo, eu só vi agora. Só um adendo no fim, Castelo Infinito ainda não saiu na China, então embora eu duvide que terá tanta bilheteria quanto Nessa dentro daquele país, sem dúvida, se sair na China, a bilheteria de Demon Slayer também vai subir bastante. Mas o recorde hoje é desse filme que chega amanhã nos cinemas brasileiros e eu indico que vocês assistam também. Esse vídeo é sem spoilers, então eu não consigo me alongar muito mais. Se você no futuro já assistiu a esse filme, deixa aqui embaixo o que você achou desse ou também do primeiro, para que as pessoas que estão lendo os comentários saibam um pouquinho do que esperar e quem sabe a gente não consiga incentivar que mais pessoas conheçam essa obra tão impressionante. Se você não gostou também, gente, fique livre de comentar, discordar de mim, tá tudo bem, esse aqui é um canal livre pra gente conversar, mesmo que seja discordando. Espero vocês, espero em todos os próximos vídeos, então para isso se inscreva neste canal para acompanhar todos os lançamentos e a gente se vê por aí.